Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, introduções aos livros históricos, interpretação judaica, por Samuel Sandmel, professor de Bíblia e de Literatura Helenística no Hebrew Union College, em Cincinnati. Narração de Margarete Vital. Josué. O mesmo Josué escreveu o livro de Josué, exceto aquele que narra sua morte. Comparando-o a Moisés, Josué era como a lua, Moisés como o sol. Não obstante, Josué foi muito mais que um herói militar, especialmente no seu conhecimento e fidelidade às leis reveladas a Moisés. Raabe de Jericó tinha levado previamente uma vida muito imoral, porém, aproximando-se aos hebreus, chegou a conhecer a existência de um só Deus e se converteu ao judaísmo. Quando as águas do Jordão se secaram, Josué reuniu a todos os hebreus no leito seco do rio para recordar-lhes sua obrigação de serem fiéis a Deus. Se não fosse assim, eles seriam cobertos pelas águas. O povo respondeu afirmativamente. As pedras do altar erguido no Monte Ebal foram cobertas por uma cal branca e o Torá estava inscrito nelas em 70 línguas para que o gentio das nações pudesse aprendê-lo, se desejasse. Josué quis evitar conquistas militares. Os Gabaonitas não tinham necessidade de acudir ao seu subterfúgio. Embora fosse falsa a base do pacto com eles, Josué cumpriu suas promessas para mostrar ao mundo a santidade de um juramento israelita. O sol paralisou-se para Josué, porque era uma sexta-feira, e Josué sabia que os israelitas sofreriam profundamente se tivessem que profanar o sábado. Interpretação judaica para o livro Juízes. Otoniel, o primeiro dos juízes, foi o sucessor de Josué. Um homem de intelecto, reavivou o estudo do Torá que havia decaído depois da morte de Moisés. Depois do tempo de Aode, os israelitas pecaram tanto que um terrível castigo se fez necessário. E então, quando voltaram a Deus, ele lhes deu uma mulher ilustre, Débora. Ela dirigiu casos de lei ao ar livre, pois era indecente que os homens visitassem uma mulher em sua casa. Em seu tempo, o opressor era nominalmente Jabim, rei de Azor, porém, na realidade, o cruel general Císara, já com 30 anos, havia conquistado o mundo inteiro. Císara foi derrotado pelas águas do rio Quixon, como os egípcios foram derrotados pelas águas do Mar Vermelho. Císara fugiu para a casa da bela Jael, a quem decidiu possuir. Esta Jael, a mulher que o matou, foi uma desgraça amarga para o grande conquistador. Gedeão mereceu o privilégio de salvar Israel pela piedade que demonstrou cuidando dos seus velhos pais. Jefté, embora fosse um juiz, perdeu as suas melhores qualidades. Deus enfureceu-se com seu voto. Consequentemente, como castigo, foi a sua filha Sheila quem lhe saiu ao encontro. Ela intentou provar que, segundo o Torá, somente animais, nunca humanos, podiam ser sacrificados. Ela apelou aos estudiosos, porém os doutores nessa época eram deficientes e decidiram incorretamente que Jefté deveria sacrificá-la pelo seu juramento. Sansão foi um grande chefe, mas tinha uma debilidade. Seus olhos tornavam-se para ver as mulheres bonitas. Foi por esta debilidade que perdeu seus olhos. Interpretação judaica para o livro Ruth. Na Bíblia Sagrada, Ruth é encontrada entre a geografia, que significa um estudo sobre a biografia de santos. A carência, que foi o motivo pelo qual Elimeleque e Noemi deixaram Judá, foi um dos 10 propósitos disciplinários ordenados por Deus para que acontecesse entre a criação e a chegada do Messias. Deixando Judá, Elimeleque e o seu filho se abstiveram de suas obrigações mais importantes, pois deveriam ter chamado esta geração pecadora ao arrependimento. Em Moabe, a princípio conseguiram uma alta posição, porém caíram na pobreza como castigo pelos casamentos que houve entre irmãos. Orfa foi facilmente convencida de não acompanhar Noemi a Judá. Voltando a Moabe, ela caiu numa vida imoral. Casou-se novamente
e deu à luz 4 gigantes, entre eles Golias. Ruth, porém, decidiu converter-se ao judaísmo. Em conformidade com as leis judaicas, Noemi tratou de dissuadi-la, falando-lhe dos requisitos afirmativos e das proibições. Como Ruth persistisse que era digna, Noemi a aceitou no judaísmo. Ruth viveu o suficiente para ver a glória do seu descendente, o rei Salomão. Interpretação judaica para os livros 1 e 2, Samuel. Samuel, com a idade de 2 anos, quando visitou o santuário, foi capaz de corrigir um erro nas leis do sacrifício que os sacerdotes estavam cometendo. Quando adulto, foi perseguido por ambas, a debilidade do povo e a invasão dos filisteus. Como juiz, foi extremamente justo. Ele rejeitava qualquer compensação pelo seu tempo e trabalho. O desejo do povo de ter um rei não era em si mau, mas ele o expressou como um desejo de ser como as demais nações, que eram idólatras. Saul, quando foi elegido, era um homem modesto. Como uma conquista conduzia a outra, a sua modéstia converteu-se em terrível arrogância. A sua arrogância converteu-se em inseguridade e esta em loucura. Consequentemente, teve que ceder o trono a Davi, o premiado descendente de uma ilustre progenitora, Ruth. Davi não usou armas contra Golias, somente as suas vestimentas de pastor. Na questão de Betsabé, Davi foi um invasor, mas somente até um determinado ponto. Betsabé foi realmente a mulher de Urias, porém, ele se havia divorciado temporalmente dela, como era costume dos soldados naqueles dias. A invasão chegou como resultado de uma arrogância de Davi, manifestada em seu orgulho por haver composto os Salmos, uma grande obra. Como castigo por esta má ação, Deus fez com que seu filho Absalão se sublevasse contra ele. Porém, apesar das suas invasões, Davi era tão eminente na sua piedade que o Messias procederia dele. O nome de Salomão está relacionado com Shalom, paz, porque durante o seu reinado houve paz. Sua sabedoria superava inclusive a sua grande riqueza. Não somente escreveu o livro dos Provérbios, como também analisou as leis de Moisés sagazmente e proveu razões para elas, especialmente aquelas que poderiam parecer estranhas. Sua sabedoria foi manifestada especialmente na construção engenhosa do templo. Durante os 7 anos, nenhum trabalhador morreu, e nem mesmo esteve doente, e as ferramentas não precisaram ser reparadas. Interpretação judaica para os livros 3 e 4 Reis. A divisão do reino depois do tempo de Salomão foi uma consequência das invasões de Salomão, da sua enorme fortuna e das suas inúmeras mulheres. Jeroboão era um homem de profunda instrução que converteu a sua inteligência em vil astúcia. Sendo ele um pecador, malvadamente conduziu multidões de pessoas ao pecado. Asa, rei de Judá, no começo foi um homem piedoso. Ele chegou à verdade mais pelos seus próprios altos dotes do que por Deus. Reuniu os sábios no seu exército para lutar contra Baasa de Israel. Josafate, seu filho, foi um homem de bem. Acabe de Israel conquistou e governou o mundo inteiro, porém a sua fama foi a sua grande debilidade. Negou a existência de Deus. Estimulado pela sua rainha, Jezabel, encorajou a idolatria em todas as terras. Embora todos os israelitas tivessem direito a uma porção do mundo que viria, Acabe não o teve. Jezabel era ainda mais malvada. Elias sofreu inúmeras perseguições das mãos de Acabe. Embora ele derrotasse os sacerdotes de Baal no Monte Carmel, a maldade do povo continuava e inclusive aumentava. Elias foi à gruta da rocha na qual Moisés havia permanecido, porque sentiu a necessidade de acusar o povo frente a Deus. Deus, porém, se havia revelado misericordioso a Moisés e queria que Elias defendesse o povo. Como Elias conscientemente não podia fazê-lo, Deus ordenou-lhe que nomeasse Eliseu o seu sucessor. Quando Elias foi levado ao céu, o anjo da morte queria rejeitar a sua entrada. Deus consentiu um combate entre eles. Elias teria destruído a morte se Deus o tivesse permitido.
Ele entrou no céu vivo e ainda está vivo. Seu é o privilégio de ser o precursor do Messias. Eliseu, embora fosse menos dotado que Elias, fez uma grande quantidade de milagres. Ezequias, rei de Judá, foi o mais piedoso de todos os governantes. Graças aos seus méritos, Judá escapou à destruição das 10 tribos do norte, tribos que estão exiladas em algum lugar do oeste, baixo um rio chamado Sabá, que milagrosamente mana somente 6 dias por semana. O seu filho Manassés foi culpado de muitos pecados abomináveis. Não obstante, quando velho, desejou se arrepender. Os anjos fecharam as janelas do céu para que as suas orações de arrependimento não chegassem a Deus. Ele, porém, determinou que o arrependimento deveria ser concedido a todos os homens. O seu neto Josias foi um homem de uma piedade verdadeira. Ele acudiu à profetisa Hulda ao invés de Jeremias para fazer com que o povo retornasse a Deus, porque sabia que as mulheres são mais compassivas que os homens. Embora Josias fosse cuidadoso, o povo conseguiu persistir na sua idolatria. Isto conduziu Josias a morrer prematuramente numa batalha. O último rei, Joaquim, foi um homem piedoso. Exigiu a promessa dos babilônios de não destruir Jerusalém, em troca da entrega de sua própria pessoa a eles. Porém, os babilônios não cumpriram a sua promessa. Interpretação judaica para os livros 1 e 2 Paralipômenos ou Crônicas. Esdras, o escriba, foi o autor da 1 e 2 Paralipômenos, Crônicas, que formavam um só livro, embora alguns digam que ele escreveu somente as genealogias com as quais o livro começa. Paralipômenos, dizem os sábios, é um livro fantástico, e se lhes foi proporcionado com a finalidade de que extraíssem dele homilias. A história que apresenta é mais piedosa que fiel à realidade. Homilias significa prática que instrui os fiéis sobre a religião, principalmente em relação aos evangelhos. As genealogias são importantes. As informações paralelas em Samuel Reis são apresentadas com a enfocação especial aos diversos profetas que apareceram de quando em vez. Por este motivo, é apropriado ter as genealogias para que os acontecimentos e as pessoas, antes que os profetas, possam ter importância neste livro. Esdras, escrevendo as genealogias, poderia muito bem não ter mencionado e considerado aqueles que não foram da origem de Abraão. Não obstante, Esdras decidiu alistar as gerações antes de Abraão, inclusive mencionar seus descendentes colaterais, como os Edomitas, para que ressaltasse a grandeza de Abraão e da sua descendência. Isto é como o buscador de pedras preciosas. Esdras põe muita terra na sua peneira para descobrir as poucas joias preciosas que ele busca. E agora nós vamos fazer uma interrupção neste áudio, para que ele não fique muito extenso. E no próximo áudio nós vamos dar continuidade, então, às introduções aos livros históricos dentro da interpretação judaica, de Esdras e Neemias até 1 e 2 Macabeus. Muito obrigada pela companhia até aqui. Lembra de partilhar com todos que você conhece. Até lá!